meus amores! Tudo bem? Tia Rosângela aqui de novo, morrendo de saudade de vocês. Como é que vocês estão? Sei que devem estar ótimos, pois estão no melhor lugar do mundo, que é no aconchego das famílias de vocês. Gente, a nossa família é o bem mais precioso que existe. Vamos cuidar, vamos proteger, vamos amar muito, tá bom? E hoje nós vamos começar com um novo conteúdo, isso mesmo, que também faz parte da geometria, certo? Então pegue seu material, senta aí num local bem confortável, bem pertinho da tia, para a gente iniciar, certo? Pegue o seu módulo 2, livro 2, Farias Brito, abra na página 85, certo? E observe, acompanhe direitinho as explicações da tia. Tá bom? Vamos começar? Podemos? Vamos lá, olha, confio muito no potencial de vocês. Sei que vocês estão dando um show aí na atividade, certo? Então vamos lá. Vamos falar de ampliação e redução de figuras. Esse conteúdo faz parte de geometria e faz parte também das representações que a gente já viu anteriormente, certo? Ampliar vem de quê? Uma coisa ampla, uma coisa grande, grandiosa. E reduzir, tia Rosângela botou até o nome pequenininho ali, para você compreender de cara a apresentação do conteúdo, que na ampliação nós vamos tornar a figura maior e na redução nós vamos reduzir, deixar pequenininho, tá bom? É assim que a gente deve fazer também na vida da gente. Sempre ampliar as coisas boas e reduzir a tristeza. Vamos lá, quero todo mundo aí feliz aqui com a tia, tá bom? Então, temos aqui, de olho nas informações. Para que uma figura seja a ampliação da outra, gente, ela deve ter a mesma forma que a figura da qual ela é uma ampliação. Por exemplo, se eu tenho um quadrado e eu vou ampliar esse quadrado, eu devo aumentá-lo de todos os lados, ou seja, aumentar todas as suas medidas, ok? Eu não posso só aumentar a parte de cima e não mexer nas laterais e ao lado, que aí eu já vou mudar o formato da figura. Então, a ampliação é isso. A figura ampliada deve estar igual à figura de origem, certo? O polígono de origem, como queira. Temos aqui, por exemplo, se a medida de um lado for dobrada, as medidas de todos os outros lados também deverão ser dobradas. É o que eu falei. Se a gente vai aumentar, a gente tem que aumentar de todos os lados, certo? Temos aqui. No ampliação ou redução, os lados conservam a mesma forma, mas a dimensão não, ou seja, ela aumenta. Vejam só, aqui eu tenho 10, aqui eu já aumentei para 20. Aqui eu tinha 20, eu já aumentei para 40. Agora, aqui eu tenho a figura original, aqui uma ampliação e ali eu tenho uma outra ampliação, que é a ampliação da segunda figura. Aqui onde era 20, foi ampliado para 40. Aqui onde era 40, foi ampliado para 80. Então, é como se você fosse... Aqui, no caso, eu coloquei o dobro da medida. Não necessariamente precisa ser o dobro, mas tem que ser igual. Tudo que você for ampliar, você tem que ampliar todos os lados da figura, certo? Temos aqui. Aqui temos já uma redução. A mesma ideia que vale para ampliação, vale para redução. Eu não posso diminuir. Se aqui eu tenho 10, eu não posso diminuir 10 aqui e 5 do outro lado, certo? A não ser que eu faça a mesma coisa na outra figura. Porque, gente, tanto a ampliação quanto a redução, ela deve ser igualmente na figura toda, ok? Temos aqui as pipas, que lembra São João, que nós estamos num mês que é de muita alegria, né? Então, as crianças gostam muito de utilizar essas pipas
Agora, no mês de junho, onde tem muito vento e é muito bacana, é uma brincadeira saudável que você pode fazer em casa, tá bom? Continuando, praticando. Agora que a gente já viu o que é uma ampliação e o que é uma redução, nós vamos praticar. Abram o livro de vocês na página 85. Nessa página nós temos, observe as figuras que Fábio pintou na malha quadriculada. Ele pintou aqui um quadrado azul, pintou aqui o verde, um vermelho e um amarelo. Agora o detalhe, vejam só. A figura amarela é uma ampliação da figura azul, certo? 1 centímetro, aqui aumentou para 2. Aqui embaixo também era 1, aumentou para 2. Na lateral também e em cima também. Então a figura azul é uma redução da figura amarela e a figura amarela é uma ampliação da figura azul. Temos aqui a figura verde. A figura verde nós temos 1 por 2, então tenho 2 centímetros por 1. A figura vermelha, ela não representa nenhuma ampliação, nenhuma redução da figura verde. Vejam só a diferença. Aqui eu tenho 1 centímetro, lá também eu tenho 1, mas com um quadro vazio. E tem ainda aquele conceito que diz que a figura ampliada ou reduzida deve ficar igual à figura original. Então, continuando aqui o diálogo. Primeiro ela diz, a figura amarela é uma ampliação da figura azul. Ok. Também podemos dizer que a figura azul é uma redução da figura amarela. Isso mesmo. A azul é redução da amarela e a amarela é ampliação da figura azul. E a outra menina diz, a figura verde e a figura vermelha são ampliação, não são ampliações e nem reduções da figura azul. Isso mesmo, porque o formato delas é diferente, certo? E é bem notável a diferença, não é mesmo? Ok, então vocês já observaram essa diferença, então vamos responder. Na letra A, ela diz o seguinte, o que há de parecido entre as figuras azul e amarela? A figura azul e amarela, elas são o quê? Hein, gente? A figura azul e a amarela, elas lembram quadrados. São quadrados. Isso mesmo. É só você observar aí, ó. Aqui eu tenho um quadrado e aqui eu tenho outro quadrado. Na letra B, que diferenças você observa nas figuras azul e verde ao compará-las? E nas figuras azul e vermelha? Vejam só. A figura azul é um quadrado. A figura verde é um quadrado? Não, ela é um retângulo. E a figura vermelha é formada por 2 retângulos, não é isso? Letra C. Escreva o que é necessário para que uma figura seja uma ampliação de outra figura. Aí, como eu já havia falado anteriormente, para que uma figura seja ampliação de outra figura, é necessário, gente, deve ter a mesma forma que a figura da qual ela é uma ampliação. Por exemplo, se a medida de um lado for dobrada, a medida de todos os lados devem ser dobradas. Você não pode aumentar só em cima e não aumentar nas laterais. Tem que ser dobrado em todos os lados, né? Em todos os ângulos. E a figura ampliada deve ser exatamente igual à original, tá bom? Agora, nós vamos passar aí para a página 86 do livro de vocês. Vamos lá, acompanhando direitinho com a tia, para vocês entenderem, tá bom? Compare as medidas dos lados da figura laranja e da figura verde. A figura verde é uma ampliação ou uma redução da figura laranja? Justifique. E aí? Será que uma é a redução ou a ampliação da outra? O que você acha? Ou não é? São duas figuras independentes, diferentes. Analise aí direitinho com a tia. A figura verde é uma ampliação da figura laranja? Ou é o contrário? A figura laranja é uma ampliação da figura verde? E aí? Sei que vocês estão analisando direitinho. A figura verde é uma redução da figura laranja, pois a medida foi reduzida pela metade. Então, aqui nós não tivemos uma ampliação, mas sim uma redução. A figura laranja foi reduzida e ficou... A figura laranja é a ampliação da figura
verde. E a figura verde é a redução da figura laranja, certo? Continuando aí na questão 2. Observe a figura e faça o que se pede na malha quadriculada. Lembrando que essa malha quadriculada vocês também têm lá no material de apoio de vocês, na pasta complementar, que você pode utilizar agora para fazer várias figuras, vários polígonos, tá bom? Então vamos lá. Na questão 2, letra A. Desenhe uma figura triplicando apenas as medidas nas linhas verdes. A figura que você obteve é uma ampliação da figura pintada de amarelo. Vejam só, aqui para fazer a ampliação dessa figura, eu teria que aumentar todos os lados, eu teria que triplicar todos os lados. Mas aqui na letra A ele está dizendo para triplicar somente onde está a linha verde. Será que eu vou ter uma figura ampliada dessa amarela? E aí, o que você acha? Vejam só, na letra B. Desenhe outra figura triplicando apenas as medidas das linhas laranjas. Agora eu vou triplicar somente as linhas laranjas. Então, desenhando aí vai ficar assim. Vejam só. Aqui eu tenho reduções, eu tenho ampliações corretas. O que você acha? Na letra A, não, pois a figura ficou mais larga, certo? Ficou mais larga que a original. E na letra B? Na letra B, triplicando apenas as linhas laranjas, a figura obteve uma ampliação da amarela? Também não, pois a figura ficou mais alta, certo? Então ficou muito diferente. Não pode, quando você vai ampliar ou reduzir, é primordial que a figura fique igual, mesmo que fique maior ou menor, mas o formato da figura deve ser igual, certo? Na letra C diz o seguinte: triplicando todas as medidas da figura inicial, teremos uma figura com quantos centímetros de largura? 9 centímetros de largura, certo? E 6 de altura. Então, nem por isso que nenhuma das duas representam a ampliação da figura amarela. Certo, meus amores? Vamos agora para a página 87. Assim a gente fazendo juntinho, é bom que você vai fazendo logo e vai logo compreendendo o conteúdo melhor, tá bom? Na questão 3, desenhe uma ampliação da figura azul conforme as orientações de Cristina. Amplie a figura dobrando a medida de cada um dos lados. Se eu vou dobrar, eu vou ter que dobrar aqui, 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 em todos os ângulos da figura. Então, dobrando vai ficar assim. A mesma figura, só que ampliada, maior. Na questão 4, nós vamos fazer a mesma coisa. Desenhe na malha quadriculada um paralelepípedo, cuja aresta tenha 6 vezes a medida do paralelepípedo laranja. 6 vezes mais, então eu vou ter que desenhar uma com 12 quadrinhos, que aqui eu tenho 2 por 3, né? Então eu vou ter ser bem maior, né? Tenha 6 vezes mais. Então, desenhando vai ficar assim, ok? Certo? Pois bem, agora nós vamos passar aí para a questão seguinte, página 89. Na página 89 foi feito aí esse pentágono, certo? E com base no desenho do pentágono, nós vamos responder. Com essa ferramenta, Maiara conseguiria obter uma ampliação ou uma redução desse pentágono? Sim, gente, porque esse pentágono ele tem todos os lados com medidas iguais, né? Já é uma característica. E a gente poderia ampliar ou reduzir essas medidas. Então, sim. Letra B. Se ela quiser construir um novo pentágono, que seja uma redução, se aí tem 3, uma medida de 3 centímetros, eu vou ter que reduzir pela metade. Então, eu vou ter uma medida de 1,5 centímetros, certo? Metade de 3. Letra C. Indique o que Maiara deve fazer para obter um hexágono de 3 centímetros de lado. E o outro com os lados medindo o dobro de 3. Então, ela precisa ter um hexágono com medida 3 e um hexágono com medida 6. Então, o que ele deve fazer? Ela pode construir um segmento de reta de 3 centímetros,
depois dobrar a medida para 6 e formar o outro hexágono, ampliação, né? E o outro pontinho. E se ela quiser fazer um octógono? Usa o mesmo raciocínio, né? Um octógono de 2 centímetros de lado e outro que tem os lados medindo metade de 2. Então, ela vai reduzir. Fazer um com 2 centímetros e fazer o outro com metade, 1 centímetro. Então, Maiara pode construir um segmento de 2 centímetros e indicar que o polígono deve ter 8 lados. Depois, dividir o segmento pela metade, 1 centímetro, para obter o outro octógono. No caso, ela vai ter a redução do octógono, a redução da figura, certo? Ok. Ainda sobre geometria, a gente vai conhecer as ilusões visuais, que também faz parte da geometria. É a matemática em texto. Você já teve essa experiência de olhar para uma coisa e achar que está vendo outra coisa? Ou figuras que representam outras coisas, a gente dá a impressão que elas estão em 3D ou que elas estão se movimentando? Isso é interessante, eu trouxe aqui algumas figuras para vocês. Vamos aí para a página 90 do livro de vocês. Vejam só, ilusões visuais e representações geométricas. As ilusões visuais que envolvem relações de espaço podem ser chamadas de ilusões geométricas. Tem gente também que fala que são ilusões de óptica. Muitos artistas utilizam conhecimentos sobre as ilusões visuais em suas construções artísticas. Aí no livro de vocês, na página 90, nós temos algumas. Analise aí com a tia a imagem A, figura A. O que você consegue ver? Calma, se concentra. Vamos lá. Será uma taça? E aí? Quando você olha para essa figura, o que é que ela remete? Ela te lembra o quê? Eu consigo ver uma taça, eu consigo ver 2 rostos, um de frente para o outro. E você? O que é que você consegue ver? Essa é fácil, né? Na figura B, a figura B eu tenho uma malha quadriculada simples, só que ela é colorida. E se você fixar bem o olhar, você tem a impressão que esses pontinhos, que cada um desses pontinhos, eles estão piscando. Ilusões de ótica, certo? Interessante, né? Agora analise a figura C. Tenho 2 segmentos de retas, só que as artes, estão ao contrário. Será que eles são iguais? Eles são do mesmo tamanho? E aí? Se você pegasse agora uma pirâmide na sua casa, teria a impressão de ver todas as faces dessa pirâmide? Ou não, somente a planificação dela? O que você acha? Eu fico encantada com essas figuras. Às vezes eu me pego pesquisando figuras assim porque é muito interessante. E a gente testa as habilidades visuais da gente. Olha aqui essa outra que eu trouxe. Quando você olha para essa, qual é a impressão que dá? E essa aqui do meio. Essa aqui lembra um grande, que ela vai sempre se movimentando. Não é? É interessante, né? Analise direitinho, com calma. Que são as famosas, são exemplos de ilusões de óptica. Inclusive, eu já tive a oportunidade de fazer uma prática dessa com os meus alunos. E a impressão que dá é que ela se movimenta mesmo. Mas observe que são todas formadas por figuras geométricas, certo? Por linhas retas, Aqui temos essa aqui curva. Cada uma das figuras formando ali É bem bacana, né? Analisar. Pois bem, depois de analisar as ilusões visuais, a gente vai para a atividade. Vamos praticar? Aí na página 91. Praticando que a gente já viu essa curiosidade muito interessante que é a ilusão visual. Agora a gente vai analisar essas figuras. Vamos lá. Observe os traços perpendiculares, formando ângulos de 90 graus, que foram representados ao lado. Qual deles tem o maior comprimento, gente? É o que forma a linha vertical ou a horizontal? E aí? Qual é a maior? Qual é a menor? Ou eles têm os dois têm o mesmo tamanho? Analise direitinho.
Se você tiver uma régua aí na sua casa, fica fácil, né? Mas eu quero que você analise sem medir. O que é que você acha? Qual deles tem maior comprimento? O horizontal ou o vertical? Os dois têm o mesmo comprimento. Pode conferir aí com a régua. Analise direitinho. Agora vamos para a segunda figura. Segunda questão. Qual figura geométrica a imagem ao lado pode representar? E aí? Você acha que ela representa o quê? Um quadrado, um pentágono? É a base de alguma coisa. De quê? Isso mesmo. É a parte plana de uma pirâmide de base hexagonal. Ou pode ser também a parte plana de um prisma, que você olha de cima para baixo. Certo? Essa aí foi fácil, né? Agora vamos aplicar. Escolha um poliedro ou um polígono e represente o abaixo por meio de desenho. Você pode escolher fazer uma figura em 3D, um cubo, uma pirâmide, ou fazer uma figura plana. E aí? Eu trouxe uma sugestão. Trouxe aqui a pirâmide, que ela é em 3D, você vê aí planificada, mas dá a impressão que ela tem as outras faces, e ela tem as outras faces. E trouxe também o quadrado, que é uma figura plana. Fica a seu critério. Pode desenhar qualquer polígono e qualquer poliedro nessa questão. Certo, meus amores? Então, partindo da geometria, vamos para o cálculo mental. A gente já viu algumas técnicas nas aulas anteriores e aqui a gente vai aplicar na observação. Como estamos falando de visualização, né? Na geometria, como é que a gente visualiza as coisas. Então, nós vamos observar aqui essas figuras que são formadas por cubos e completar os nossos quadrinhos contando quantos cubos você vê em cada posição. E aí o nosso quadrinho fica preenchido assim. Conte direitinho, confira e preencha o seu quadrinho, certo? E vamos agora para a página 93. Na página 93 é uma forma de você transformar o valor, só que utilizando poucas cédulas e moedas. Vejam só o que ela diz. Observe as cédulas e moedas do nosso dinheiro. Depois, usando os números na forma decimal, escreva o valor das moedas e das cédulas necessárias para pagar cada produto, mas não é para sobrar troco. Você deve usar a menor quantidade possível. Observe aqui, nós temos aqui a nossa primeira imagem. Esse tucano aí, ele custa R$ 37,45. Vamos lá, em dinheiro, como é que nós podemos distribuir? Aí já tem 20 mais 10, que dá 30, então está faltando R$ 7,45. Eu trouxe uma sugestão. Você pode completar ali 30 com mais 5, 35, mais 2, 37, duas moedas de 10 e uma de 25. Então, utilizei poucas moedas e montei o valor de R$ 37,45. Trouxe também uma sugestão na letra B, certo? Onde sua resposta pode ser diferente, não tem problema. Contanto que o valor seja exato e que você possa utilizar menos moedas do que a tia Rosângela usou aí, certo? Na letra C também, utilizei 20 mais 21, uma de 50 centavos, uma de 10 e uma de 5 centavos. E na letra D também. Aqui são sugestões de resposta. Você pode também ter usado menos moedas, como eu já falei anteriormente. Tá bom? E como a gente agora terminamos nossas atividades, eu tenho mais uma atividade para vocês, ainda sobre geometria. Você vai responder a página 95 e vai também tirar um tempinho para estudar tabuada, meus amores. Nosso próximo conteúdo, a gente vai retomar as operações fundamentais, certo? Agora, dentro de situações problemas, então é primordial que você esteja com a tabuada na ponta da língua, tá bom? E um grande abraço, por hoje eu fico por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!